Olá. Bom, hoje eu gostaria de deixar aqui registrado o meu testemunho para que sirva de inspiração para muitos casais que estão pensando em desistir. E eu já digo, gente, não desista, tá? Não desista. Eu vou ler, porque eu fiz questão de escrever para não esquecer dos detalhes, para não passar nada perdido, para vocês perceberem como é grande mesmo o amor de Deus por nós, tá? Eu tenho um relacionamento de 22 anos, sendo 12 anos de namoro, 10 anos de casados e 2 filhos pequenos. Nós viemos de uma família estruturada, nos formamos, crescemos, conseguimos bons empregos, com cargos consideráveis, teoricamente uma vida dentro da normalidade. E por que eu faço questão de dizer isso? Porque muitas pessoas acham que os problemas só acontecem com quem não tem uma estrutura familiar ou uma estrutura sólida espiritualmente, e não é bem assim, não é mesmo. Em janeiro de 2018, posso dizer que foi aí que iniciou o nosso deserto, o meu deserto. Tivemos o nascimento do meu segundo filho e a partir daí comecei a sentir o meu esposo mais distante da família. Ele não ajudava a cuidar do bebê, como fez com o nosso primeiro filho. Não se preocupava com as coisas de casa, passava a maior parte do tempo dormindo ou no celular. Ele estava bem frio, bem estranho. Mas mesmo assim, nunca passou na minha cabeça alguma desconfiança em nada, a não ser a questão financeira, que sempre estava no limite, coisa que não acontecia antes. A gente sempre teve uma reserva. Enfim, em junho de 2018, eu fui dar uma olhada no celular dele e peguei uma conversa estranha com uma pessoa do trabalho dele, mas que era de outra cidade, uma outra filial, onde ele agradecia a ela sobre um trabalho que ela tinha feito para a empresa e que, como reconhecimento, ele estaria enviando um presente. Pediu o endereço e tudo mais. Ele só não chegou a enviar porque eu peguei a conversa no dia. E uns 15 dias depois, novamente mexendo no celular dele, gente, isso era uma coisa que eu não fazia, tá? A gente confiava plenamente no outro, a gente tinha senha um do outro. É uma coisa que eu não fazia. Mas depois que eu peguei essa primeira mensagem, claro que eu falei muito com ele sobre essa mensagem que eu peguei, discuti muito com ele no dia, né, dele tá querendo enviar esse presente para uma mulher. Nossa, conversei muito com ele, me senti muito mal, chorei muito e tal, mas passou. Aí uns 15 dias depois, quando eu mexi no celular dele, eu peguei uma mensagem que nem eu conseguia entender o que estava escrito lá, porque ele usava umas gírias, uns códigos, e era com um rapaz, uma pessoa muito próxima da gente. E nessa mensagem ele perguntava para ele quanto que ele ia querer, pois ele ia buscar. E isso depois eu fui entender que ele se referia à droga, à cocaína. Nossa, meu mundo desabou nesta hora. Eu nunca imaginei isso. Na adolescência dele, eu sei que ele chegou a usar maconha e tudo, mas foi aquela coisa de adolescente. E depois nunca mais. E de repente me deparo com essa situação, com 2 filhos pequenos e um marido viciado em cocaína. Na época eu não sabia o nível que ele estava, mas depois ele me contou tudo que ele estava viciado. Nossa, comecei uma luta mesmo. Ele prometeu que não ia mais fazer isso e assim foi. Eu não era muito próxima de Deus. O máximo que eu ia era nas missas aos domingos, tá? Mas passava a semana sem nenhuma oração, sem nada. E mesmo assim, essa luta que eu falo era uma luta interna, porque eu não envolvi muito Deus nisso até então. Até que em dezembro do mesmo ano eu já tinha descoberto 3 recaídas dele. E nosso relacionamento estava de mal a pior. Ele sempre bebeu muito. E eu tinha pavor de bebida. Pavor mesmo. Pavor de ver ele bêbado perto dos meus filhos. Tinha pavor de sair com ele na rua com medo de passar vergonha. Fora que ele vivia de conversa no celular com outras mulheres. E sempre em grupos que não agregavam em nada. Como ele sempre foi muito extrovertido, as pessoas também gostavam de conversar com ele. E com isso ele perdia horas. Horas mesmo. E 2019, em resumo, foi terrível. Nós dois cada vez mais distantes, eu sempre brigando com ele por conta de bebidas e WhatsApp. Até que em novembro foi a gota d'água. Eu não aguentava mais ver tanta intimidade no celular dele, tanta dedicação no celular, e em casa não tínhamos essa dedicação. Nenhuma por parte dele. A gente não tinha atenção, meus filhos imploravam essa atenção dele, e isso me partiu o coração. Foi então que resolvi pedir a separação.
Em novembro de 2019 eu pedi a separação. E ele nem se importou. Passou a dormir no outro quarto até que conseguisse um lugar para ficar. Eu sofri demais. Nós não conversávamos. Ele saía de casa e não tinha hora para voltar. Chegava bêbado e assim foi. Até que no ano novo, em dezembro de 2019, ele me pediu uma chance. E eu, vendo o sofrimento dos meus filhos, resolvi dar essa nova oportunidade a ele. E a partir daí, estávamos vivendo super bem. Ele todo atencioso comigo e com as crianças, sempre me mandava mensagem carinhosa e tal. Estava tudo bem. Até que um dia, no final de fevereiro, de agora, 2020, resolvi mexer no celular dele novamente. E eu sabia, já tinha conhecimento, que tinha um negócio no Gmail, que se você mexesse, você conseguia seguir a pessoa, ver por onde ela andou durante o dia todo, o trajeto dela. Você conseguia ver tudo que a pessoa fez. Mas eu nunca tinha mexido nesse aplicativo. E resolvi mexer. Não é nem aplicativo, é dentro do Gmail mesmo. Enfim, eu vi que ele estava frequentando, com bastante frequência, um motel. Nossa, nessa hora meu mundo caiu novamente. Eu não tinha forças nem para perguntar nada ou fazer nada, eu fiquei sem reação. E não sabia o que pensar, porque eu ficava pensando assim, meu Deus, será que ele tá indo no motel usar drogas? Ou é outra mulher mesmo? Eu não sabia, eu não... Mas como era sempre no mesmo motel, e quase sempre no mesmo horário que esse negócio no Gmail me mostrava, no dia seguinte eu fui até lá, no mesmo horário, mas ele não apareceu nesse dia lá. No outro dia à noite, eu voltei a mexer no celular dele e fui olhar no histórico do Gmail. Lá apareceu uma foto que ele já tinha apagado do celular dele, mas fica registrado no histórico do Gmail. E nessa foto, ele estava no carro com uma mulher seminua e era uma pessoa do trabalho dele, que, por sinal, eu gostava muito dela. Eu jamais ia imaginar isso dela. Jamais. Nossa, eu perdi a cabeça. Ele estava dormindo e eu fui pra cima dele. Eu bati muito nele. Coisa que não são do meu perfil fazer ou falar. Naquela hora eu fiz. Eu estava tão sem cabeça que mandei aquela foto em todos os grupos de WhatsApp que ele tinha, inclusive dos diretores da empresa que ele trabalhava. Enfim, na mesma hora eu já estava arrependida de ter tomado aquelas atitudes, mas foi um momento que eu estava fora de mim, eu perdi a razão e a emoção falou mais alto. Eu jamais imaginei fazer um negócio desse. Mas ele novamente não reagiu. Ele saiu de casa, foi morar com um casal de senhores que o acolheu, pois sua família é de outra cidade. E neste período, eu fiz um encontro de primeiro anúncio. E foi aí que eu entendi como é grande o amor de Deus e como ele cuida de cada detalhe. Isso é incrível, gente. Foi aí que eu entendi todo o significado do matrimônio. Foi aí que eu entendi que matrimônio é um sacramento e que eu não podia desistir do meu casamento assim. Durante o encontro, alguns servos rezaram muito por mim, tiveram visões fantásticas, que me direcionavam a voltar atrás e entender que meu marido estava perdido e que ele precisava de mim. No final do encontro, recebemos cartas de nossos familiares e ele havia me enviado uma carta pedindo perdão. Fiquei extremamente feliz. Chorei muito, mas ainda não me sentia preparada para o retorno. Depois disso, eu segui me preparando e conversando muito com Deus, colocando todos os dias nas mãos dele, e que fosse feita a vontade do Senhor. Rezei e rezo diariamente pela restauração do meu casamento. Entreguei a minha vida ao Senhor e confiei. Alguns dias depois, ele perdeu o emprego, gente, um emprego de 13 anos, e voltou para a casa dos pais. E a partir daí, começamos a nos conversar todos os dias, e nos aproximando aos poucos novamente. Até que em 20 de 4 de 2020, ele retornou para casa. Neste dia em diante, ele é uma nova pessoa. Conseguiu um novo emprego e tem feito de tudo para conquistar minha confiança novamente. Depois disso, também ele tem ido à missa comigo, tem feito terço em família, uma vez por semana, e também se confessou. Coisa que ele não fazia desde sua crisma. E, pessoal, ele sempre falou que não acreditava em Deus, tá? Isso, assim, realmente é uma transformação. Porque ele ia antes, assim, na missa, esporadicamente comigo, mas ele sempre fez questão de falar que ele não acreditava. E não falo mais nada sobre o assunto desde então, tá? Por mais difícil que seja, e por mais que eu sofra em silêncio.
porque, gente, as cenas, as imagens não saem da minha cabeça, mas eu tenho pedido muito para Deus me dar sabedoria e tirar todas essas lembranças ruins que ainda me perseguem. Mas o que vem dizer hoje a vocês é que o amor de Deus é maravilhoso. Eu nunca havia sentido nada igual. Basta a gente se permitir, porque Ele cuida de cada detalhe. Ele não nos desampara. Ele realmente quer que a nossa família esteja unida. Por isso, você que está pensando em desistir, permita que Deus age em sua vida. Permita. Quando eu saí de cena e deixei para Ele resolver um problema que eu não dava mais conta, Ele simplesmente cuidou de tudo. E hoje somos um novo casal, em construção, é claro, não tem sido fácil, mas disposto a nos permitir amar um ao outro. E eu de novo venho reforçar o pedido. Não desistam deste sacramento. Deus não nos abandona, basta a gente confiar. E é isso. Fiquem com Deus e persistam. Abraço.